Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Esta é a parte 2 da série sobre equilíbrio químico. Falaremos sobre os fatores que afetam o equilíbrio e mostraremos como esse conhecimento permitiu aperfeiçoar um processo industrial importantíssimo. Já sabemos que a conversão de reagente a produto não se completa nas reações reversíveis. Essas reações ocorrem em ambos os sentidos, e as concentrações dos componentes se estabilizam quando atingem a relação estipulada pela constante de equilíbrio. Porém, lembre-se que o equilíbrio é dinâmico, ou seja, as reações não param no equilíbrio. As reações direta e inversa continuam acontecendo, mas com a mesma velocidade. O dinamismo do equilíbrio químico faz com que possamos perturbá-lo e modificá-lo. Podemos perturbar um equilíbrio através da adição ou remoção de reagentes ou produtos, da alteração da pressão ou da alteração da temperatura. Quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da perturbação. Este é chamado o princípio de Le Chatelier. Vejamos como ele se aplica à síntese da amônia. Partimos de uma mistura de H2 e N2 e aguardamos o equilíbrio ser atingido. Já vimos isso antes. Mas e se agora adicionarmos mais H2? Pelo princípio de Le Chatelier, a reação responderá consumindo uma parcela do H2 adicionado. Isso fará com que o N2 seja gasto e mais amônia seja produzida. O sistema atingirá um novo estado de equilíbrio. Note que sua composição é diferente, mas as novas concentrações ainda obedecem à mesma constante de equilíbrio. Agora, suponha que adicionemos mais amônia. A reação responderá consumindo parte da amônia adicionada e gerando mais H2N2 até atingir um novo estado de equilíbrio. Olha esse outro equilíbrio. O cromato é um sal amarelo que, em solução, reage com ácidos para formar dicromato laranja. O que acontece se adicionarmos ácido a uma solução amarela de cromato? A concentração de H+ aumentará inicialmente, e a reação responderá consumindo cromato e H+, e gerando dicromato e água. Dizemos que a reação é deslocada no sentido de produção de dicromato laranja, até que um novo equilíbrio seja estabelecido. E se agora adicionarmos uma base? Lembre-se que o OH- da base consumirá o H+ presente no equilíbrio, diminuindo sua concentração. Dessa vez, a reação será deslocada no sentido de produção de cromato e a solução voltará a ficar amarela. Podemos repetir várias vezes essas transformações, alternando entre laranja e amarelo. Entendeu por que elas são reversíveis? Se você quiser ver na prática essa reação, acesse o link na descrição desse vídeo. Equilíbrios em fase gasosa também são sensíveis à compressão. A pressão exercida por um gás depende diretamente do número de mols de moléculas confinado num volume, como mostra a equação dos gases ideais. Note que nessa reação, 4 mols de reagentes se combinam para formar apenas 2 mols de produto. Por isso, conforme os reagentes se transformam em produtos, a pressão da mistura vai diminuindo. Pelo princípio de Le Chatelier, a compressão deslocará a reação no sentido que reduz a pressão total, ou seja, no sentido que reduz o número total de moléculas. Outro fator importante é a temperatura. O íon complexo hexaáquo-cobalto, de coloração rosa, pode reagir com cloreto em solução, gerando tetraclorocobaltato azul. Quando ocorre nesse sentido, a reação é endotérmica.
Olhe o que acontece com a coloração da solução conforme variamos a temperatura. O aumento de temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico da reação. Nesse caso, é o sentido de geração do complexo azul. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico da reação. Nesse caso, a reação inversa de geração do complexo rosa. Esteja atento, porque concentração, pressão e temperatura afetam de maneiras bem diferentes o equilíbrio. A mudança de concentração ou pressão influi na composição do sistema em equilíbrio, mas não altera o valor da constante de equilíbrio K. Já a temperatura influi diretamente no valor de K e, consequentemente, na composição também. Para uma reação, o valor de K muda com a temperatura. A síntese direta da amônia é, em si, uma reação muito lenta. Demora para atingir o equilíbrio. A descoberta de um catalisador à base de ferro possibilitou a ampliação dessa reação para a escala industrial. Lembre-se que catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação, sem serem consumidos por ela. O catalisador não afeta o equilíbrio em si, apenas faz com que ele seja atingido mais rapidamente. Atenção para o princípio que já ressaltamos. Não confundir cinética com termodinâmica. A constante de equilíbrio está relacionada ao ΔG da reação, por isso é do campo da termodinâmica. Já a velocidade com que o equilíbrio é atingido é do campo da cinética. A síntese da amônia é um exemplo de catálise heterogênea, pois o catalisador é sólido, mas os reagentes são líquidos ou gases. Trata-se de uma reação complexa que envolve as seguintes etapas. O H2 e o N2 ligam-se fortemente à superfície do metal, um fenômeno que chamamos de adsorção. As ligações químicas originais são enfraquecidas e os átomos se dissociam. Eles permanecem ligados ao metal, mas têm liberdade para se movimentar pela superfície. Os átomos de N e H podem se encontrar e formar, passo a passo, moléculas cada vez maiores. NH, NH2, até chegar à amônia, NH3. A amônia também está adsorvida na superfície do metal, mas algumas moléculas conseguem dessorver e passam para a fase gasosa. Note que cada etapa individual é reversível, assim como o processo global. A princípio, o catalisador também ajuda a converter a amônia de volta a reagentes. Então, se quisermos gerar amônia com eficiência, temos que separá-la do catalisador assim que possível. A produção industrial da amônia ocorre através do chamado processo Haber-Bosch. Ele possui requisitos operacionais que já podemos compreender. É feito a alta pressão. Consegue imaginar por quê? O aumento da pressão desloca a reação no sentido de formação de amônia. Utiliza um catalisador de ferro poroso. Isso aumenta a velocidade da reação. Você sabe qual a vantagem de usar um catalisador poroso ao invés de maciço? Uma dica: assista novamente à aula de cinética e reveja os fatores que afetam a velocidade de reação. O processo é feito a altas temperaturas. Isso faz sentido? A princípio, pode parecer que não. Afinal, a reação é exotérmica, então o aumento de temperatura desloca o equilíbrio para os reagentes. Porém, acontece que o catalisador é mais eficiente a altas temperaturas. Como em muitos processos industriais, precisamos balancear efeitos antagônicos e achar um compromisso. Precisamos também remover continuamente a amônia produzida, a fim de deslocar a reação no sentido de produção de mais amônia.
Vejamos como isso é feito na prática. Primeiro, os reagentes entram no reator e atravessam o catalisador, sendo convertidos parcialmente a amônia. A mistura gasosa é então encaminhada para uma torre de resfriamento. Lá, uma serpentina com líquido refrigerante baixa a temperatura, fazendo com que a amônia se liquefaça e se separe. Levando em conta as interações intermoleculares, você consegue explicar por que a amônia se liquefaz a uma temperatura maior que os outros gases? Por fim, os reagentes gasosos são recirculados de volta para o reator. Estamos chegando ao final desta aula. É importante que você tenha compreendido os fatores que afetam o equilíbrio e como eles são explorados para aumentar a eficiência de processos industriais importantes na sociedade moderna. Bons estudos e até a próxima aula.